Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os verdadeiros vilões da microbiota e eu quero aqui desmistificar alguns pensamentos que você tem sobre alguns filos que são ditos como vilões e que a gente precisa parar de querer vilanizar eles e condenar todas as bactérias que pertencem a ele. Então, bora lá? Todo mundo gosta em uma história dos mocinhos e dos vilões. A gente tem aí novelas com vilões icônicos que são amados por todo mundo, como Nazaré Tedesco, a Carminha, entre outras. E eu quero trazer um pouquinho desse amor que é doado a alguns vilões importantes aí dessas histórias da teledramaturgia para esse universo da microbiota intestinal, para que vocês também amem de paixão algumas bactérias que são muitas vezes negligenciadas e deixadas de lado, né? E muitos filos condenados por relações e associações comprovadas em alguns estudos. Eu quero estar enfatizando 3 importantes filos aqui para que vocês entendam essas questões. Os filos que vamos falar hoje é Firmicutes, Bacteroidetes e Proteobactérios. Provavelmente você já ouviu falar que Firmicutes é relacionada a várias doenças, assim como Proteobactérias. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre esses 2 vilões e eu vou deixar aqui no card para você assistir depois com calma assim que terminar esse vídeo. Então fica aqui comigo até o final para depois você assistir. E já adianta aqui, se você não é inscrito nesse canal, tem muito vídeo bom, com qualidade, muito bem pensado para te ajudar na sua jornada aí. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber a notificação de quando tiver vídeo novo aqui. Vamos lá, voltando para o tema, esses 3 filos que a gente vai conversar. Bom, vamos começar pelo maior, o mais dominante, que é Firmicutes. Ele é o mais dominante na nossa microbiota e tem muitos estudos relacionando o aumento nesse filo com várias doenças, como doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, como a doença também intestinal, conhecida como síndrome do intestino irritável. Então, tem na literatura que o aumento desse filo parece ter associação com essa doença. Isso quer dizer que esse filo é ruim, é o malvado, é o vilão, a gente tem que eliminar ele? Não. Por quê? Dentro de um filo, a gente tem várias bactérias ali. E várias bactérias com papéis importantes. E uma delas, que a gente tem outro vídeo aqui que eu também vou deixar aqui para vocês assistirem depois, é a Faecalibacterium prausnitzii. Ela é uma bactéria positiva, uma bactéria marcadora de saúde. E, pasmem, ela pertence ao filo mais vilanizado do momento, que é o Firmicutes. Então, por que a gente tem que achar que ele é um filo ruim se ele também tem bactérias boas dentro dele? Então, tudo depende do ponto de vista. A gente analisar pura e simplesmente um filo e já condenar ele é algo errôneo, porque dentro desse filo a gente tem várias bactérias ali e que provavelmente a gente vai ter aumento de bactérias específicas que vão ter a relação com o desenvolvimento de doenças. Outro exemplo de bactérias que participam e que pertencem ao Firmicutes são os lactobacilos. E a gente tem vários tipos de lactobacilos e muitos deles são utilizados na forma de probióticos. Então, como a gente pode dizer que Firmicutes é ruim se lactobacilos pertencem a Firmicutes e a gente utiliza como estratégia de modulação intestinal? Tudo vai depender de quem que está aumentado ali, o que ela está fazendo, porque cada uma vai ter o seu papel. Por mais que elas sejam classificadas dentro dessa grande família chamada Firmicutes, porque elas têm similaridades, cada uma vai desempenhar um papel importante ali e a gente precisa de todas elas na quantidade ideal. A partir do momento que a gente tem um aumento de determinadas bactérias, isso sim pode causar um desequilíbrio que leva a essas doenças que a gente tem em relação com o aumento desse filo. E não necessariamente o filo por si só contém só bactérias negativas e que o seu aumento já condena a pessoa a desenvolver uma doença. A gente precisa ter cautela na hora de vilanizar as pobres Firmicutes, que eu digo que são aí
falsamente caluniadas de malvadas, né, de vilãs. Bom, vamos partir então agora para o segundo filo, que tem uma curiosidade aqui que eu acho que vocês vão ficar meio assim de cabelo em pé com essa informação. Bacteroidetes é um filo que muitas vezes é associado à saúde, a coisas boas, é um filo good vibes, né? Porém, pasmem, esse filo é composto por bactérias gram-negativas, sim. E o que as bactérias gram-negativas fazem? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. São elas as responsáveis pelo aumento do LPS, ou lipopolissacarídeo, né? Na corrente sanguínea quando a gente tem disbiose com leaky gut. Pois bem, você com certeza imaginava que as bactérias do filo Firmicutes eram gram-negativas e que eram responsáveis pelo aumento do LPS. Porém, as bactérias do filo Firmicutes são gram-positivas. As gram-negativas estão no filo Bacteroidetes. E aí, como é que fica toda essa estrutura? E ela é considerada uma queridinha, um filo benéfico que não tem uma relação assim tão íntima do seu aumento com algumas doenças. Apesar de que hoje a gente já vê uma associação do aumento desse filo com doenças inflamatórias intestinais. E você vai entender agora, nesse momento, prestando muita atenção do porquê dessa relação, que talvez esteja te chocando um pouquinho. Bom, dentro do filo Bacteroidetes, a gente tem um gênero chamado Bacteroides. E dentro desse gênero, a gente tem algumas espécies que são ditas inflamatórias. Elas produzem compostos inflamatórios que são importantes para toda a questão ali do sistema imune, do funcionamento adequado do nosso sistema imune, porém, quantidades adequadas. Quando elas estão aumentadas, o buraco é mais embaixo e aí a gente começa a ter uma exacerbação dessa resposta inflamatória que vai gerar então essa inflamação ali local ou também pode gerar inflamação extraintestinal, levando ao desenvolvimento das várias doenças relacionadas com a microbiota. Então eu quero destacar 3 gêneros que são pró-inflamatórios: Bacteroides vulgatus, Bacteroides ovatus e Bacteroides cacai. Essas 3, elas têm esse perfil pró-inflamatório, quando em quantidades aumentadas, podem provocar doenças, como a doença inflamatória intestinal, que a gente observa o aumento, por exemplo, de Bacteroides cacai e vulgatus. Então é importante a gente entender que não existe um filo vilão, que a gente tem que avaliar os componentes dentro daquele filo e que por mais que elas sejam pró-inflamatórias, elas são importantes para o funcionamento adequado do corpo. Nosso corpo secreta citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, para gerar uma resposta ali quando a gente tem um processo infeccioso. E isso é importante, a gente precisa desse processo inflamatório. Porém, a gente precisa ter um contrabalanço para que a gente não fique nesse processo ali inflamatório o tempo inteiro e que isso cause malefícios à nossa saúde. Da mesma forma com a microbiota, a gente precisa das bactérias pró-inflamatórias para estimular esse sistema imune, porém na quantidade certa. Quando muito elevada, aí a gente pode ter o desenvolvimento de doenças. Por fim, para finalizar, a gente vai falar do terceiro filo, que esse sim é dito um vilão e que esse sim a gente tem que ter muita atenção quando aparece em grandes quantidades na nossa microbiota. O filo Proteobactéria é um filo ao qual pertencem bactérias patógenas. Isso mesmo que você ouviu. Então, pertence a esse filo Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, entre outras bactérias também ditas patógenas ou patobiontes. As patobiontes são bactérias que, quando estão na quantidade ali ok, elas não oferecem mal nenhum. São consideradas bactérias comensais. Porém, quando elas aumentam, a gente tem um problema porque aí a gente começa a partir para um lado mais patogênico dessas bactérias. E aí a gente precisa ter cuidado com elas, com o aumento delas, porque aí pode promover o desenvolvimento de doenças. E como ela é composta por bactérias tanto patógenas, que podem causar doenças,
como bactérias patobiontes, que podem causar um processo inflamatório, a gente tem uma relação desse filo com o desenvolvimento de várias doenças. Então, o aumento dele é relacionado com várias doenças. Uma doença em que a gente vê o aumento deles são as doenças inflamatórias intestinais. A gente visualiza um grande aumento nesse filo, mostrando ali essa inflamação que está levando à resposta do aumento dessas bactérias. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria trazer um bônus para vocês, que eu falei que eram 3 filos que eu iria citar, mas eu esqueci desse quarto, que é super importante, que é Fusobacterium. Ele é um filo, né, que tem algumas bactérias pró-inflamatórias presentes nele, mas que quando ele está numa quantidade ali ok, ele parece não ter grandes problemas. Ele é inofensivo porque essas bactérias são comensais. Porém, dentro desse filo a gente tem uma marcadora de câncer de cólon, que é a Fusobacterium nucleatum. Então, quando há a presença aumentada dessa bactéria específica, a gente tem uma correlação com câncer de cólon e ela vem sendo estudada para ser, então, aí um biomarcador de detectar precocemente o câncer de cólon. A gente sabe que ela vai interagir com as células intestinais, podendo favorecer o aparecimento do câncer. Então, quando surge esse tipo de bactéria na microbiota do nosso paciente, a gente tem que ter uma atenção, porque ela é uma bactéria muito relacionada com esse tipo de câncer. Então, a gente tem que estar atenta a ela também, se ela vai estar presente na microbiota. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aqui um pouquinho desses pontos de vista de que geralmente a gente tende a vilanizar e a querer achar um culpado na nossa microbiota, na alimentação, que causa uma doença. E acontece que não existe nenhum filo 100% bonzinho e nenhum filo 100% mal. E que a gente tem ali que ter um equilíbrio entre essas bactérias, entre esses filos, para estar prevenindo e também para estar tratando as doenças que trazem esse desequilíbrio. Quando a gente sabe que tipo de desequilíbrio causa e como a gente pode promover o aumento de outras bactérias do outro filo que está reduzido, ou reduzir essas bactérias que estão em excesso desse filo aumentado, a gente consegue então fazer essa intervenção do ponto de vista da modulação intestinal, melhorando esse perfil e ajudando no controle da doença. E também algumas doenças que podem começar com uma alteração da microbiota, a gente pode tentar reverter o início dessa doença modulando essa microbiota. E aí, quando a gente faz o rastreio por meio do sequenciamento da microbiota intestinal, a gente consegue visualizar ali em detalhes essas bactérias que estão alteradas e fazer, então, essa modulação personalizada, né? Então, o intuito desse vídeo é te educar para que você pare de vilanizar, pare de, quando vê firmicutes aumentado na microbiota, achar que é ruim, porque nem sempre é ruim. Tem que avaliar todo o contexto, toda a história que é contada ali por aquele exame e por todas as questões do estilo de vida do seu paciente que está levando aquele resultado, para você poder ter, então, uma resposta concreta do que está acontecendo e poder fazer a melhor intervenção para ele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!